Olá, amigos! Este é o canal Listening and Reading Português Channel. Estou aqui mais uma vez para ajudar você a falar português a partir da leitura e da audição de textos em português. Hoje nós vamos usar como tema a cidade de Brasília, que é a capital do Brasil. Antes de começar a leitura do texto, eu gostaria de falar para aqueles que estão no nível bem inicial ainda de aprendizado da língua portuguesa. E desta maneira nós vamos usar essa primeira parte do texto para aprender a pronúncia da língua portuguesa. O português é muito baseado na vogal, né? Então, para cada sílaba, nós temos pelo menos uma vogal. Não tem sílaba em português sem vogal. E a consoante muda de som de acordo com a vogal. Então nós temos aqui um P e um E. Então o som é P. Como tem um N em seguida, o som fica nasal. PEN. Em seguida nós temos um outro E que segue um S. Então o som é C. Pense. Por isso que é fácil falar português, porque se você usa a vogal como base, você pronuncia praticamente qualquer ou quase todas as palavras em português. Mesmo sem saber o significado, você consegue ler. Aqui nós temos mais uma vez a letra E, seguida de um M. Então, em, pense em. O M com A, ma. Pense em uma. C-I, si. D-A, da. D-E-D, cidade. Então, nós não temos aquilo que é muito comum na língua inglesa, de uma letra ter um som numa palavra e outro som em outra palavra, tá? Então aqui nós vamos aqui, ó, o mesmo Brasília. O A aqui tem o mesmo som do A aqui. Brasília. Uma. Mesma coisa. Brasília. O A aqui tem o mesmo som. Uma. O A aqui tem o mesmo som. Cidade. Ok? Vejamos aqui. Inspirada. Então o som muda muito pouco. Ok? Nós temos variação em sílaba tônica, em sílaba mais forte, em sílaba menos forte ou mais fraca. Ok? Vemos aqui, ó. Profe. Olha o E com o mesmo som aqui. Só que aqui está junto com F. Então, fe. Aqui ele está com D. Então, é D. Ok? Aqui ele está com S. C. Veja que predomina o som da vogal. Então, nós temos sempre esse padrão. Ok? O, mesma coisa. Por. Nasceu. Urbanístico. Ok? E aqui, ó. Corações. Co. Aqui tem um C, então é co, né? Urbanístico. O mesmo sonzinho que tem aqui é o mesmo som que tem aqui. Ok? E o som aqui está acompanhado com um R, então brasileiro. Mas podem ver que o O prevalece, juntando com o som da consoante que está antes, que no caso aqui é um R. Então, a partir desse conhecimento da vogal, você pronuncia praticamente tudo em português, ok? Nós temos aqui casos especiais como o N junto com o H, que ele assume o som de nhã, 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 no caso é um O, nho, sonho, ok? Aquilo que em espanhol usa-se um N com um tio, Espanha. Em português usa-se um N e um H. Nhá, nhê, nhi. No caso aqui é um O, nho. Sonho. Ok? Aqui nós temos um caso semelhante que é o L com H.
O N com H faz nhan. O L com H faz lhá. Milhar. Milhar. Mas podem ver que a vogal prevalece. Milhares. Então são casos especiais que também você aprende rapidamente. Ok? Então olhe para uma palavra em português e pense na vogal. Ok? E apenas junte o som da consoante. Sei, si, de, a, da, de, cidade. Ok? Vamos olhar outra palavra aqui. Origem. Tem um M no final. O lábio toca no outro lábio. Então você fala origem. Origem. Então agora nós vamos ler o texto que está aqui sobre a cidade de Brasília. Antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal. Esse é um projeto novo, nós gostaríamos de fazer esse canal crescer, então nós precisamos que as pessoas se inscrevam e curtam, ok? Escrevam aí abaixo nos comentários se esse tipo de trabalho está ajudando você a aprender o português, ok? Vamos ler então pausadamente o texto. Pense em uma cidade que nasceu inspirada em uma profecia. Estamos falando da cidade de Brasília, capital do Brasil. Foi idealizada por, tem um R aqui no final, então por um sonho de união. Aqui o A muda porque tem um tio. Essa é uma marcação que indica que o som se tornou nasal. União é uma das partes mais difíceis do português. Os estrangeiros têm muita dificuldade de aprender a falar esse ião. O som precisa sair uma parte pelo nariz. Se você sentir o A batendo no céu da boca, bem lá atrás, você consegue fazer. União. Nacional. Você pode perceber que o C e o S têm sons parecidos. É assim mesmo, é uma das dificuldades até para os brasileiros e portugueses, quando S e C são pronunciados com sons semelhantes. Nacional. L no final tem um som de U fraco. Au. Não é nacional U, não. Nacional. Com, o som se torna nasal de novo aqui com N ou com um M no final. Ok? Então o som se torna nasal com N no final, com M no final ou com um tio. Ok? Concebida com um projeto. Esse acento indica que o som, esta é a sílaba forte. Então se pronuncia com força. Urbanístico. E os outros, logicamente, precisam ser pronunciados de forma fraca. Urbanístico. Futurista. E construir, ao acento, construída. E aí o da falado de uma forma solta, fraca. Construída pelas mãos e corações de milhar, ao L com H, lia, como se você falasse lia, mais rápido. Milhares de brasileiros. Olha o S com som de Z, porque ele está entre duas vogais. Brasileiros. Que o Q, o E formam um dígrafo com um único som que. Trocaram. Toca o lábio superior no inferior ao final da pronúncia. Trocaram. Não é trocaram. Trocaram suas
terras. Esse R é forte. E a gente vê isso porque são dois R's juntos, ok? Terras. É o R como se fosse a pronúncia francesa para R, né? É forte. Terras. De origem para. Olha como que o som vem da vogal, tá vendo? Para criar. Olha o R no final. Criar a nova história. H no início, som inexistente. O acento faz a sílaba ficar forte, alta, aberta. História. Como esta sílaba é forte, esta sai fraca. História. 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 Do país. Olha o acento aqui. País. Ok?